Pronto, já estamos gravando. Ei, gente, boa noite, bem-vindos ao terceiro encontro. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro encontro, né, do 11º Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Nessa edição, a gente está tratando do tema Um Novo Olhar para o Tráfico de Pessoas e estamos contando com a participação de renomados palestrantes. Então, em nome da clínica, eu já agradeço pela participação de todos vocês nessa nossa edição, nessa nossa noite aqui hoje, e especialmente aos nossos dois palestrantes de hoje, a doutora Marina Bernardes e o doutor Sven Peterk. Falando um pouquinho sobre os nossos convidados, Marina Bernardes é coordenadora geral de enfrentamento do tráfico de pessoas e contrabando de migrantes da Secretaria Nacional de Justiça, atuante no tema há 7 anos. Também graduada em Economia pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Gestão Pública. Marina é também servidora pública no Ministério de Justiça e Segurança Pública há 14 anos. Hoje, a Marina falará um pouco sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no que se refere aos desafios e às perspectivas. E agora sobre o nosso segundo convidado, o Sven Peterk. Também é palestrante hoje e ele é membro do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas do Estado da Paraíba desde a sua criação, em 2016. Em 2013, organizou o primeiro diagnóstico sobre tráfico de pessoas na Paraíba. Também trabalhou como expert internacional para o Ministério da Polícia na África do Sul entre os anos de 2016 e 2018. O Sven também é professor associado no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, é doutor em Ciências Jurídicas pela Ruhr-Universität Bochum, da Alemanha, eu não sei falar alemão, gente, me perdoa, e ele é pós-doutor em Direito Constitucional Comparativo e Direito Internacional Público pelo Instituto Max Planck, da Alemanha. Nos últimos anos, focou mais especificamente nos impactos provocados pelo crime organizado transnacional. E hoje o professor Sven falará um pouco sobre a correlação entre o tráfico de pessoas e o crime organizado. Então, após essas admiráveis atuações e currículos, a gente vai dar início ao nosso encontro com a palavra a doutora Marina. Boa noite, pessoal. Já ia soltando um bom dia aqui hoje, eu estou toda trocada. De manhã eu dei boa tarde, agora de noite estou dando bom dia. Na verdade, eu estou de férias, mas eu não podia recusar esse convite, né, de vocês para participar, para trazer um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa política que é tão desafiadora e ao mesmo tempo instigante, né? E quem trabalha com o tema vai entender o que eu estou falando. Eu entendi que eu tenho 30 minutos, vou me ater a esse tempo e eu queria pedir licença para compartilhar uns slides que eu acho que acaba facilitando um pouco na hora de ir conduzindo o nosso raciocínio. Vocês me falem se vocês estão vendo minha tela. Peraí. Estão vendo minha tela? Estamos vendo sim. Tá bom. Então, como, Não né, está carregando ainda, mas tá já apareceu. tá carregando? Tá, né? Agora deu. Deu? Ah, então tá. Então, como já a Mariana me apresentou, né, eu sou servidora pública federal lá no Ministério da Justiça desde 2010. Já atuei em outras áreas do Departamento de Migrações, como refúgio, um tempo também no Departamento de Cooperação Jurídica Internacional. Então, todos esses conhecimentos foram também agregando um pouco, né, para esse trabalho que a gente desenvolve hoje. Eu represento aqui a coordenação geral, mas para quem é de fora do Ministério entende como uma coordenação nacional dessa política, né, de enfrentamento ao tráfico, e que também agora a gente começa a agregar o tema do contrabando de imigrantes, que é muitas vezes confundido, né? Muitas vezes as pessoas confundem um pouco os dois crimes. E eles, de fato, andam muito próximos e muitas vezes situações de contrabando acabam se convertendo em situações de tráfico, mas só para deixar marcado que são dois temas distintos, embora a gente tenha os dois no guarda-chuva da coordenação. Então, eu tenho aqui algumas notícias da mídia, né, de imprensa, jornal, internet,
que ilustra um pouco a complexidade e a amplitude do fenômeno do tráfico de pessoas, que ele pode ser tanto interno quanto internacional, ele pode ser para exploração laboral, para exploração sexual, para adoção ilegal, ele tem correlação com meio ambiente, né, com migração, com questões de gênero, enfim, várias interfaces aí desse crime que o tornam, de fato, um fenômeno bem desafiador no que tange ao seu enfrentamento e no que tange também as estratégias, né, de cooperação e coordenação em rede. E aqui essa notícia eu acabei de colocar nessa apresentação, que eu já vinha trazendo as outras, mas eu achei essa muito interessante, que eu vi recentemente, e todos devem estar acompanhando, né, nas mídias, esse debate em torno das bets, né, das apostas, e como que isso já também começa a conversar com o tráfico de pessoas, né? Essa notícia desse homem aconteceu na Indonésia, não foi no Brasil ainda. Espero que não chegue, mas a gente sabe que em algum momento isso vai chegar. Então, um homem que vendeu o seu bebê para pagar a aposta de bets na Indonésia. Então, mostrando como que o tráfico ele é um crime em movimento, ele é um crime que vai assumindo novas roupagens, ele é um crime que vai assumindo novos modus operandi, e é um crime que força a gente, enquanto Estado, a estar sempre buscando entender e buscando ferramentas para efetivar essa política e esse enfrentamento. Então, trazendo um pouco dessa perspectiva, e eu não vou me alongar aqui, porque eu imagino que o professor Sven vai trazer, né, essa parte. Eu não sou advogada, então essa parte jurídica eu não vou adentrar muito, mas só para contextualizar um pouco, né, o tráfico, ele entrou na agenda política brasileira em 2004, quando o Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e junto dessa convenção, a gente tem 3 protocolos adicionais, sendo um protocolo de tráfico de pessoas, o outro de contrabando de imigrantes e o outro que escapa um pouco à nossa atuação. Mas só para dizer que esses 2 protocolos são os principais instrumentos internacionais que vêm pautando a atuação do Estado brasileiro nesses 2 temas. O protocolo de Palermo, ele traz a definição de tráfico de pessoas. Ai, peraí, o apresentador desabilitou. Não estou conseguindo passar aqui. Alguém mexeu em alguma funcionalidade? Está aparecendo aqui que o apresentador desabilitou a navegação do participante. Tá mudo o seu microfone, Mariana. Perdão, eu acho que alguém deve ter clicado sem querer para habilitar e agora saiu da tela. Você pode apresentar de novo? Pronto, estou compartilhando aqui de novo. Voltou. Então, assim, internacionalmente, a definição de tráfico de pessoas, ela se encontra nesse protocolo, que a gente chama de Protocolo de Palermo, mas ele tem aquele nome grandão, Protocolo de Repressão e Prevenção, Repressão e Atenção às Vítimas. O Protocolo de Palermo, ele traz um rol exemplificativo, né? O que, a meu ver, é bom, e seria bom que para o Brasil também fosse assim, considerando que é esse crime em movimento, mas a nossa lei que tipificou esse crime no Código Penal, ela traz um rol exaustivo de finalidades de exploração. Então, o crime, bem sucintamente, e só para mostrar aqui, o crime ele é basicamente composto por 3 elementos. A gente tem as ações, os meios e as finalidades. E aí a gente tem essas 5 finalidades, né? Trabalho em condições análogas a de escravo, exploração sexual, servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo. E é interessante entender que ele é um conceito guarda-chuva e um crime complexo na medida em que a gente pode combinar várias ações, cada ação com um meio, com uma finalidade, e aí a gente tem uma infinidade de
possibilidade de qualificar aí uma situação como tráfico de pessoas, né? Então, eu acho que o importante é o que eu tenho tentado falar toda vez que eu tenho uma oportunidade, é que muitas vezes as pessoas ainda associam o tráfico de pessoas com essa questão do deslocamento, né? Da transferência de pessoas de um lugar para o outro para uma finalidade de exploração. E, de fato, foi assim que começou lá atrás, né? Quando a gente olha a história lá dos documentos anteriores ao Protocolo de Palermo, da motivação de como surgiu essa pauta na agenda pública, tanto internacional como nacional, de fato, o deslocamento ele era um fator que caracterizava muito. Mas se a gente olha hoje para todos os verbos que tem ali de ação, agenciar, vamos voltar aqui na lâmina, agenciar, comprar, alojar, acolher pessoa, não necessariamente isso envolve o deslocamento. De fato, a gente tem verbos ali como transportar, transferir, que aí sim a gente tem essa questão do deslocamento da vítima, mas em todos os outros a gente consegue ver que o deslocamento ele pode ocorrer, mas ele não é necessário para que se configure esse crime, especialmente quando a gente está falando de um contexto em que a gente tem novas tecnologias surgindo, a gente tem novos modos operantes surgindo, e dá para até pensar que hoje uma pessoa ela pode ser vítima de tráfico de pessoas sendo explorada dentro da própria casa dela por meio, por exemplo, da internet. Então, isso mostra que, de fato, o crime foi mudando ao longo do tempo, ele foi assumindo novas características e que a gente precisa encontrar, e talvez isso demonstre, de fato, uma lacuna na nossa legislação, que a gente vai precisar encarar isso de forma muito urgente né, e efetiva, mas para que isso demonstre de fato essa questão do crime em mutação, né, do crime em movimento. Em julho desse ano, periodicamente a gente lança relatórios nacionais, né, sobre o tema. Quem estuda o tema sabe do desafio e da dificuldade com relação a dados sobre tráfico de pessoas, e isso por vários motivos, alto índice de subnotificação. Muitas vezes as vítimas não se identificam como vítimas, então isso tudo leva a uma dificuldade de obtenção de dados. Os órgãos também não possuem sistemas que conversem entre si, e a gente não consegue chegar no final de um ano a um número X, Y, Z de vítimas de tráfico de pessoas. Mas, com base em uma metodologia de coletar dados de alguns sistemas que já registram, sobretudo da questão do trabalho escravo, em conversa com atores da rede, sociedade civil, a gente consegue, com esse relatório, trazer um panorama, uma fotografia do fenômeno em determinado período de tempo. Então, esse último relatório, ele cobriu ali o período 21, 23, e ele trouxe algumas questões que a gente já sabia, né, algumas tendências que já eram verificadas antes, mas também algumas tendências novas que a gente vai precisar se aprofundar mais sobre elas para conseguir traçar as estratégias de enfrentamento. Então, o que esse relatório trouxe, né? Isso aqui a gente já sabe, que a maior parte das vítimas é masculina, idade adulta, raça negra, para fins de trabalho escravo. Mas o relatório ele trouxe que os migrantes resgatados em condições análogas a de escravos isso segue em crescimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito mais focado, né, na disseminação de informação perante essa população, em idiomas que elas consigam compreender, né, buscando acessar os locais onde essas populações estão ocupando para a gente levar essa informação e promover uma prevenção. Também verificou-se que a gente vê um número maior de mulheres migrantes acompanhados de seus filhos em condições muito mais vulneráveis, né? Então, isso levando
a aceitarem ofertas precárias de trabalho e se colocar, e estarem expostas a situações de exploração, devido a essa dificuldade de conciliar a inserção no mercado formal e o cuidado, né, dos familiares, das crianças. A exploração laboral segue sendo a principal forma identificada, não significa que seja de fato, né, na prática, o maior número, porque para as outras finalidades a gente tem uma enorme dificuldade, né, de obtenção de dados e estatísticas oficiais. A gente também esse relatório ele trouxe uma perspectiva interessante no sentido de que para o tráfico internacional a gente viu pela primeira vez os postos consulares registrando um número maior de brasileiros sendo explorados laboralmente do que para exploração sexual. E historicamente, a principal finalidade identificada para o tráfico internacional era de exploração sexual, e isso está muito relacionado com aquela situação do Sudeste Asiático, em que muitos brasileiros foram aliciados ali para o Sudeste Asiático para trabalhar com fraudes virtuais, golpes virtuais, pirâmides financeiras. Então, esse é um fenômeno que vem se consolidando aí nos últimos anos, sobretudo após a pandemia, e que foram identificados pessoas de várias nacionalidades, inclusive muitos brasileiros, e isso foi bem desafiador aqui para a gente, enquanto rede, porque a gente teve que se articular muito rapidamente com o MRE para primeiro garantir a identificação, a repatriação, o atendimento a essas vítimas, junto com a própria investigação que estava em curso. Enfim, foi um caso que envolveu vários brasileiros e que foi desafiador porque pegou todo mundo de surpresa, né? Era muito mais difícil essa atuação com brasileiros fora do que aqui internamente. Esse relatório também ele trouxe um olhar sobre as finalidades invisibilizadas do tráfico de pessoas, que aí também, né, isso conversa com um pouco do que eu falei anteriormente, de eventuais lacunas na nossa legislação que a gente vai precisar enfrentar. E aí eu falo especificamente da questão do tráfico para fins de cometimento de delitos, né? Seja o transporte de drogas, produção de mercadorias ilícitas, até a atuação em ações financeiras fraudulentas, como foi esse caso do Sudeste Asiático. Uma finalidade em ascensão, que apareceu bastante nos dados recentes, foi a questão da adoção ilegal, que até então passava ali mais ou menos numa tendência normal, assim, sem tendência de aumento, e nos últimos 3 anos a gente verificou esse aumento que a gente não consegue associar se é porque as autoridades conseguiram identificar mais, o que aconteceu, a gente ainda está investigando um pouco esse dado. Ainda com relação a finalidades invisibilizadas, a gente tem aí esse debate crescente, né, sobre a questão do trabalho escravo no âmbito doméstico, e a exploração do trabalho sexual, que ainda carrega muitos preconceitos e tabus, então é um desafio aí para esses próximos anos a gente juntar os atores que atuam nesse tema para tentar pensar em estratégias, né, tanto de prevenção quanto de proteção dessas vítimas. E tudo isso o relatório ele corrobora muito do que a gente fala, no sentido de que o tráfico de pessoas ele não tem um perfil único de vítima, né? Vocês podem ver dos casos, das matérias que eu mostrei no início, e um pouco dos relatórios, que o tráfico, a vítima pode ser homens, mulheres, crianças, migrantes nacionais. E um desafio é que muitas vezes a vítima ela não se identifica como vítima, ela tem medo das autoridades, ou ela tem vergonha, né, da situação, de compartilhar tudo pelo que ela passou.
Isso tudo leva a um alto índice de subnotificação. Então, as pessoas muitas vezes olham esse relatório e pensam, nossa, mas esses números são tão pequenos, né? Justifica todo um trabalho ao redor disso e por isso que a gente procura trazer para a análise também essa perspectiva da rede, dos atores, para mostrar isso, né? Que não é só o dado que aparece, mas a gente tem todo um contexto que leva a essa subnotificação. E que isso acaba também motivando estratégias para corroborar todos esses fatores que levam à subnotificação. Eu não vou entrar muito nesses indicadores, para não me alongar a mais do meu tempo, mas entrando um pouco aqui do que o MJ faz, né, enquanto coordenação dessa política. A gente tem aqui rapidamente uma linha histórica, né, de como essa política foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Então, a gente tem lá, em 2004, a adesão do Brasil ao protocolo. Como resultado desse compromisso internacional assumido, foi desenvolvida a muitas mãos à época, com a participação de várias pastas, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que foi aprovado pelo Decreto 5948. E essa política, ela é muito principiológica, assim, ela traz as diretrizes, ela traz um pouco dos princípios, né? Então, a forma com que o Estado encontrou para trazer uma maior concretude a isso tudo foi através de planos nacionais, que são estratégias mesmo, né? Eles trazem ali as atividades, os responsáveis, o prazo. Então, eu acredito que o plano, ele sim permite com que a gente vá conseguindo acompanhar todas essas mudanças que o fenômeno vem apresentando. Então, já tivemos aí 3 planos nacionais aprovados e implementados, e em julho, agora passado, a gente entregou, né, para a sociedade o 4º plano, que é o instrumento vigente agora e que vem pautando a atuação dos atores, tanto no nível federal, mas também nessa correlação com estados, com municípios, buscando justamente a cooperação para promover a descentralização dessa política para o âmbito do território. Só para trazer um pouco da política em si, né? Ela é estruturada em eixos, para além das diretrizes, ela é estruturada em eixos, que são os eixos que também estão no Protocolo de Palermo. Então, a gente tem lá o eixo da prevenção, da atenção às vítimas, da repressão e responsabilização, e as diretrizes vão no sentido de fortalecer o pacto federativo, fomentar a cooperação internacional, promover a articulação com as organizações não governamentais, estruturar a rede de enfrentamento ao tráfico e fortalecer a atuação nas regiões de fronteira, né, que é por onde eu estive recentemente na fronteira do Acre com Bolívia e Peru, e a gente vê em loco assim, os desafios que aquela faixa de fronteira impõe também a atuação dos atores que precisam ter ali os mecanismos para atuar de forma muito mais rápida e célere numa eventual suspeita de tráfico do que a gente que está ali prestando uma assistência, planejado, um atendimento. Então, essa atuação nas regiões de fronteira realmente é uma necessidade real, assim, que a gente precisa pensar e planejar ela, né? Pensar em estratégias efetivas. Sobre essa rede de enfrentamento, o que que a gente tem hoje, né? Ao redor dessa política nacional, a gente tem uma série de instâncias e atores. Então, no âmbito nacional, a gente tem o CONATRAP, que é esse Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e tem essa missão de articular a atuação dos órgãos e entidades e promover os debates e deliberar sobre as estratégias para a implementação dessa política. A gente tem, aí descendo para o âmbito estadual, a gente tem o que a gente chama de uma rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e postos avançados. Então, fico muito feliz de estar aqui com Minas Gerais e Paraíba, que são estados que possuem núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A gente tem parcerias
com outros atores, né, sistema de segurança, sistema de justiça, defensorias, MPs, organizações de sociedade civil, universidades. Inclusive, recentemente, mês passado, a gente firmou uma parceria com a clínica, ainda o FMG, conseguimos formalizar um TED, que é um termo de execução descentralizado. Então, eu e o professor Haddad falamos muito até conseguir formalizar essa parceria, e a ideia é seguir com a pesquisa de sentenças e construir uma base de dados para a gente manter sempre atualizado e conseguir, de fato, pensar nas lacunas da responsabilização pelo crime de tráfico. Eu fiquei muito feliz assim que deu certo essa parceria. Essa rede de núcleos hoje, ela tem 21 núcleos em 18 estados, né? A gente mostra aqui no mapinha do Brasil onde tem núcleo e posto. É importante conhecer essa rede, porque muitas vezes um caso que a clínica eventualmente vem atender, ou até mesmo orientação, os núcleos, eles são os pontos no território que, além do efetivo atendimento e referenciamento das vítimas, eles promovem essa coordenação no âmbito estadual. Então, para o tráfico de pessoas, o trabalho em rede é fundamental, sobretudo pensando nessa abordagem centrada na vítima. E aqui a gente sempre orienta, né, a conhecer um pouco os contatos da sua localidade, entender essa rede para que, numa eventual situação, a gente saiba quem procurar, para onde encaminhar uma eventual vítima de tráfico. E o Ministério da Justiça, nisso tudo, ele tem o papel de coordenar, né, em parceria com os demais órgãos, a formulação e a implementação dessa política nacional de enfrentamento. Então, isso envolve todo o processo de elaboração, planejamento, implementação e monitoramento dos planos nacionais, a coordenação das instâncias de gestão, como CONATRAP, rede, orientar a rede no encaminhamento de denúncias. E aí, a gente tem trabalhado muito nesse item, no sentido de tentar construir protocolos operativos padrões, porque isso ajuda muito no adequado encaminhamento de denúncias. Articulação, ações de cooperação, pesquisa, campanha, semana de mobilização. Então, a gente procura estar sempre desenvolvendo ações, né, seguindo mais ou menos essas atribuições que a gente tem. E aí, entrando um pouquinho, rapidamente, no contrabando de imigrantes, a migração, ela pode ser um fator de vulnerabilidade ao tráfico de pessoas, né? É fato que o status migratório, ele coloca essas pessoas em vulnerabilidade por uma série de razões: falta de proteções legais, medo de detenção e deportação, o isolamento social e econômico, promessas falsas, exploração, trânsito por rotas perigosas e a vulnerabilidade econômica. Então, buscando pensar em mecanismos de proteção específica para essa população, a gente relançou, na verdade, esse ano, em parceria com o Ministério do Trabalho, uma portaria específica para autorização de residência, né, para migrantes que tenham sido vítimas de tráfico de pessoas, trabalho escravo ou violação de direito agravada por sua condição migratória. Então, todo migrante que tenha sido submetido a uma exploração de trabalho escravo, tráfico de pessoas, ele tem direito, se ele quiser, ele tem direito a entrar com esse pedido de autorização de residência com base nessa portaria, e é um mecanismo de proteção, né, para esse migrante. E aí, é fato que esses fatores, né, que os migrantes enfrentam, esses fatores de vulnerabilidade, eles guardam muita correlação com o contrabando de imigrantes, que ele é um pouco diferente a definição do tráfico, porque o contrabando, ele é um crime, não é um crime contra a pessoa, ele é um crime contra o Estado. É um crime
controverso, a gente sabe, a gente reconhece isso, e a gente tem buscado trazer uma nova perspectiva para esse enfrentamento, uma perspectiva centrada no migrante que tenha sido objeto de contrabando, né? Em linhas gerais, o contrabando ele é um crime que consiste em facilitar a entrada irregular de um migrante em outro estado, e a finalidade é obter um benefício financeiro ou outro benefício material. Aqui a gente está falando dos coiotes, né, que são aquelas pessoas que cobram para atravessar um migrante de um país para o outro, em troca de dinheiro, em troca de outros benefícios. Então, aqui eu tenho um quadrinho que apresenta um pouco a diferença entre um e outro, e aí o contrabando, diferente do tráfico, ele é sempre internacional, porque o objetivo é facilitar essa entrada irregular ao consentimento da pessoa, mas esse consentimento pode estar viciado, e ele é regido por outros normativos, como a Lei 13.445, o Decreto 9199. Nesses trajetos, os migrantes eles são expostos a uma série de riscos, inclusive risco de morte, né? Então, detenções, desaparecimentos, falta de água, comida. Aí entra aqui as situações em que o contrabando pode virar uma situação de tráfico, quando há exploração por esses coiotes, o aliciamento por traficantes, violações de direitos humanos. E nesse contexto, assim como no tráfico também, mas no contexto do contrabando, mulheres, meninas, crianças são também o grupo mais vulnerável, sobretudo vulneráveis a riscos de abuso, exploração sexual, né, violência sexual, violência baseada em gênero. E aí foi pensando nisso, e nesse contexto nacional, né, que a gente tem vivido, de que o Brasil tem recebido cada vez mais fluxo de imigrantes objeto de contrabando, e também como necessidade de estruturar uma política, né, baseada em direitos humanos, com incorporação de perspectivas, de outras perspectivas de gênero, de proteção, a gente também, seguindo mais ou menos o mesmo caminho da política de enfrentamento ao tráfico, a gente lançou também esse ano o plano de ação. Esse é um plano de ação em enfrentamento ao contrabando de imigrantes. É um plano um pouco mais enxuto que o plano de tráfico, porque é uma política muito mais recente, né? Então, a gente está, de fato, começando a construir, tijolinho por tijolinho, essa política e sentindo, produzindo dados, vendo que dados as instituições produzem, que dados precisam produzir, mas hoje ainda não tem o olhar acurado para o fenômeno. Então, a gente está nesse processo aí de sensibilização, de aprofundamento do conhecimento desse tema. De novo aqui, né, crianças e adolescentes são grupos vulneráveis, ainda mais vulneráveis, tanto ao tráfico quanto ao contrabando, e aí o Ministério da Justiça também tem tido um olhar muito sério e responsável para esse público, né? A gente está agora construindo com várias secretarias uma estratégia nacional para a erradicação da violência sexual contra crianças e adolescentes, violência, né, em geral contra crianças e adolescentes. E a gente sabe dos desafios que têm vindo com o advento das novas tecnologias, redes sociais, dos jogos. Então, é uma preocupação que a gente tem buscado levar, né, para a sociedade, para que a gente consiga ter um olhar cuidadoso para essas crianças, nesse ambiente que é tão novo, né, para todo mundo, assim, relativamente novo. A gente tem alguns canais de denúncia anônimos, Disque 100, Ligue 180, Sistema IP. Entrando já na etapa na parte final, a gente tem aí uma série de desafios nesse enfrentamento, e ouso dizer que tem outros que eu nem coloquei aqui, mas tem toda essa questão da relação do tráfico com a tecnologia, com crimes virtuais, fraudes virtuais, a relação do tráfico com o contexto de degradação ambiental, e aí tem muitas questões envolvendo garimpo ilegal,
e como que isso é retroalimentado pelo tráfico de pessoas, o próprio tráfico de drogas também, e o trabalho escravo no âmbito doméstico. Aqui eu trago algumas publicações recentes que estão todas na nossa página, para quem quiser conhecer. Tem uma revistinha da Turma da Mônica que a gente fez em parceria com o Instituto Maurício de Souza, para discutir com adolescentes sobre os riscos do tráfico, né, nesses joguinhos eletrônicos, né, o Cebolinha jovem quase foi aliciado, enfim, é bem divertido. A gente tem vários materiais de referência, protocolo de escuta qualificada, guia de atendimento a crianças e adolescentes, muitos feitos em parceria com OIM, o NODC, outros parceiros aqui com o Ministério da Saúde, com o MDS. Tem muito material. Aqui nesse QR Code, ele leva direto para a nossa página, onde tem todos esses materiais em versão digital. E aí eu termino por aqui, acho que eu consegui me ater ao meu tempo de 30 minutos, até para não invadir também o tempo do professor. E eu me coloco à disposição, né, para dúvidas, comentários, e de novo agradeço o convite para estar aqui falando com vocês sobre o meu trabalho essa noite. Obrigada. Marina, nós que agradecemos, né? Sua exposição foi uma verdadeira aula para a gente. A gente vai abrir para pergunta e para o debate assim que o professor terminar de falar também, né? Porque aí a gente abre de uma forma só. Mas já te agradeço, foi ótima sua exposição. E agora eu passo a palavra para o professor Sven, que vai tratar sobre a relação do tráfico de pessoas com o crime organizado. Pedro, você pode compartilhar? Você compartilha o slide dele? Qualquer coisa pode me falar. Tirar a tela. Bom, dá para me escutar? Tranquilo? Ok. Certinho, professor. Beleza, Vou só colocar o seu slide. Tá bom. Então, Pedro, já colocou. Só colocar em tela cheia. Mas já está o slide aqui. Está aparecendo já, tranquilo. Boa noite a todas e todos participando nesse grupo de pesquisa, né, online. E agradeço aqui a clínica, todos, né, que compõem a clínica, o professor Carlos Sadat, o professor Oliva, e todos que, assim, a gente se conhece um pouco, né, desse encontro algumas semanas atrás. Muito obrigado. Então, eu não vou perder tempo, mas eu falei que queria um pouco mais interagir com vocês. Tem um grupo de pesquisa, né? Então a minha ideia inicial foi fazer várias perguntas a partir de um roteiro, né, que foi disponibilizado hoje de manhã para se aproximar passo a passo tanto aos conceitos que são necessários para estudar tráfico de pessoas e crime organizado, e também para ter, pelo menos, alguma condição para examinar, para trabalhar alguns dados, algumas estatísticas ou até estimativas, né, sobre o envolvimento do crime, chamado crime organizado. Próximo slide, por favor. Então, eu estava pensando, bem, vamos um pouco repetir o que está. Pessoas, confesso, agora isso se tornou desnecessário, porque não sabia da apresentação da colega Marina. Para depois você pensar o que é crime organizado, e depois você discutir a partir dos perfis das vítimas o possível envolvimento de grupos, associações, ou até verdadeiras organizações criminosas. Já vou dizer, eu também não sabia que são somente 30 minutos, então eu já vou dispensar para talvez outra aula, estou à disposição, mas é a discussão sobre essas intersecções, já foram mencionadas, né, mas aqui, quando temos envolvimento do crime organizado, em geral, organizações criminosas que não são exatamente especializadas, mexem com muitos outros tipos de criminalidade. É comum, que não é comum, mas ocorre, né, que uma pessoa que
contratou assim, uma facção para ser contrabandeada, acaba sendo traficada, porque ela foi, por exemplo, usada forçadamente como mula para traficar drogas, para assim entrar ilegalmente com as drogas no território estrangeiro e depois ainda obrigado a se prostituir. Então, não existem essas caixinhas, pelo contrário, né? E crime organizado significa, em geral, grupos interessados a lucrar à força e brutalmente com seres humanos. Então, eles têm que, para poder fazer isso, corromper funcionários públicos, eles têm que lavar o lucro que foi feito, o profeito. Então, tem muitas intersecções em que não vou entrar. Mas, vamos aqui no próximo slide, por favor. Número 3, por favor. Esse tema, envolvimento do crime organizado, não, foi exatamente, fica lá, por favor, naquele número 3. Não, errado. Você tem lá esse teto, exatamente. Né? Então, essas reflexões sobre crime organizado, eles afetam todas essas áreas do chamado enfrentamento ao tráfico de pessoas. Né? A gente não fala hoje em dia do combate, né, ao tráfico de pessoas, porque é algo muito mais abrangente, né, que não é simplesmente a questão da supressão daqueles que são traficantes, e muito mais também a questão da prevenção, enfim, também da assistência e proteção às vítimas, que a gente chama, na verdade, sobreviventes. Né? Tudo isso é só possível, né, a partir de uma cooperação e também participação, por um lado dos órgãos envolvidos, mas também da sociedade civil. E agora vocês podem imaginar, quando vocês são, por exemplo, assistentes sociais, mas podem ser também policiais, vocês, auditores, vocês acabaram de resgatar uma vítima do trabalho escravo, ou tiraram uma menina de 12 anos da prostituição na rua, ou como assistente social, tentando entender que tipo de violência aconteceu com aquela criança que foi, quem sabe, né, vendida, estuprada. Então, em primeiro momento, em geral, não é possível dizer se essa vítima foi também vítima de algo mais, de um grupo organizado atrás disso. Porque, em geral, são só conhecidas as pessoas mais próximas das vítimas. Então, é muito mais difícil entender se existe uma verdadeira estrutura, né, de exploração atrás desses casos, que já são muito difíceis de detectar. Né? A gente já falou sobre a invisibilidade desse crime várias vezes, com certeza. Vamos no próximo slide. E eu queria, na verdade, discutir com vocês. Eu não estou vendo aqui nenhuma câmera ligada e também, claro, todos os microfones estão desligados. Né? Bem, essa primeira pergunta, não vou agora fazer essa pergunta para vocês, o que é tráfico de pessoas, porque a colega a Mariana já falou um pouco sobre isso. Mas eu faço a questão de, pelo menos, como bem, como acadêmico, sempre distinguir entre o que é o conceito no sentido criminológico, enfim, né, o que as leis falam sobre aquele crime. Né? Isso é muito emblemático, no caso dos conceitos que envolvem crime organizado, mas também no que se refere ao tráfico de pessoas. Né? Vamos aqui no próximo slide, por favor. Então, existem muitos milhares de estudos, né, que tentam explicar
como funciona, o que é exatamente o tráfico de pessoas. E, sobretudo, o tráfico se refere a um processo, né? A um processo que aqui, à esquerda, né, você pode ver até, pode ser um círculo, no sentido de que, claro, as vítimas passam por um processo em que eles foram, em primeiro momento, que eles chamam quando a exploração sexual, em inglês, luring, então, o tipo de observação se essa vítima pode ser útil para aqueles fins de exploração. Depois começa um processo de aproximação e, inclusive, a tentativa de identificar quais são os desejos, os sonhos, ou até as vulnerabilidades das pessoas, para depois convencer essa pessoa a, muitas das vezes, né, se movimentar, deixar o lar, a sua comunidade. E, às vezes, aqui nós temos elementos de coação, muitas vezes, na verdade, são elementos de engano, de fraude, são criados artificialmente esses sonhos com base de promessas de trabalhar como modelo, né, de poder trabalhar com carteira assinada no sul do país, etc. E assim as pessoas começam a se deslocar e aqui à direita, o processo do isolamento é muito importante, porque isso exatamente aumenta a vulnerabilidade da pessoa para a posterior exploração, que é a finalidade do tráfico. Existem, como a colega já falou, vários tipos de exploração. Mas importante aqui que é a manutenção do controle sobre a vítima. E aqui vou antecipar um ponto que é interessante quando a gente fala sobre narcotráfico e tráfico humano. A gente vai ver muitas vítimas têm certas dependências tóxicas e para aqueles que vão atender essas vítimas, a pergunta é se eles, enfim, acabaram de se prostituir ou de assumir desesperadamente outro tipo de trabalho por conta do vício ou, na verdade, eles foram viciadas após esse processo de codificação, não somente para poder aguentar toda essa situação, muitas vezes absolutamente degradante, mas para poder controlar com a droga a vítima. E, inclusive, melhor, quando a própria vítima é feita para vender essas drogas, com a promessa de poder participar no lucro feito e, assim, poder satisfazer seu próprio consumo. É um crime quase perfeito, porque a vítima automaticamente já se autocriminaliza e jamais vão, ou raramente, vão oferecer muitas informações às polícias sobre tudo isso. Então, a criminalização da vítima é também uma estratégia importante, né? E nós temos, por isso, nas políticas internacionais, né, a chamada política da não criminalização das vítimas do tráfico de pessoas, ou seja, eles não sejam, não processadas por algum tipo de narcotráfico que eles possivelmente cometeram, caso haja indícios, né, que são também vítimas traficadas. Internacionalmente, na verdade, esse protocolo que já foi mencionado, está certo. Esse protocolo que já foi mencionado, que a gente chama protocolo de Palermo, né, aconteceu num contexto em que a comunidade internacional estava falando sobre os novos desafios para a segurança internacional, identificou o terrorismo e também o crime organizado transnacional como principais ameaças, né,
a soberania, a segurança dos estados. Então, esse é o contexto em 2000, né, em que esse protocolo foi aprovado. E, posteriormente, muitos estados não tinham nenhuma legislação adequadamente criminalizando o tráfico. Começaram, como foi o caso no Brasil, devagarzinho modificar, alterar as suas leis penais. Na verdade, essa definição aqui de 2000 foi um consenso muito difícil, porque até 2000 não se sabia exatamente quais todas as finalidades. Até hoje não se sabe, porque é algo que é extremamente dinâmico, né? Mas por muito tempo se acreditava que seria basicamente algo que envolve somente exploração sexual e não outros crimes, né? Hoje é claro que existem outras finalidades da exploração. E assim, vamos no próximo slide, né? Pode passar. A comunidade internacional criou... Não. Volte, por favor. Não. Sven, qual o slide? 6. Deixa eu ver. Você está agora... Agora é 7. 7? Não, você está sempre pulando aqui. Agora você pulou para 10. Interessante. Você quer o 7. Exatamente. É esse? Exatamente. Passo a passo. Então, a comunidade internacional começou... Não, fiquei lá no 7. Obrigado. Eu não... Exatamente. A adotar uma série de tratados internacionais, sim, para combater o que chamam crime organizado transnacional. Temos essa convenção, em que nós temos, a gente vai ver também o conceito do grupo organizado criminoso, tipo, organização criminosa, também a obrigação de criminalizar corrupção, lavagem de dinheiro, e esses protocolos especiais voltados para o tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes e também que também uma atividade importante de organizações criminosas, o tráfico de armas de fogo, mais especificamente. Então, são instrumentos internacionais que os estados assinam, ratificam, e depois eles devem, de acordo com as diretrizes, modificar as suas leis nacionais para que haja uma certa harmonização, para que seja possível uma cooperação internacional em matérias penais. Ou seja, fica mais fácil solicitar a entrega de provas, extradição de acusados, que são possíveis, né, caso haja o mesmo crime, mais ou menos igual, também em outra jurisdição. A gente está vendo aqui uma coisa que é interessante. No Brasil, quando você fala, inclusive, sobre o status daquele protocolo, e muitas vezes tratado como se fosse um tratado de direitos humanos, esse protocolo de Palermo, né? Então, é uma discussão que envolve o direito condicional, artigo 5º, parágrafo 3º. Nada disso, é um instrumento voltado, sobretudo, para a repressão. Tem também um artigo que trata do atendimento às vítimas, trata também da prevenção, aborda um pouco os direitos humanos, mas, sobretudo, é um instrumento do direito penal internacional. Bem, e no Brasil, aqui a gente vai pular isso rapidamente. Vamos ao próximo, por favor. Nós temos, bem, vamos ficar lá. Nós temos, enfim, esse artigo 149 no Código Penal, mas somente desde 2006. Antigamente, o tráfico de pessoas foi puramente possível para fins de exploração sexual, e houve uma criminalização muito abrangente, no sentido que já a promoção da saída ou entrada de uma pessoa
configurou tráfico internacional, ou seja, esses três elementos foram mal codificados na época, ação, meia ilícita e a finalidade. E agora nós temos, desde 2006, esse artigo 149, em maior conformidade, mas não em total conformidade com as diretrizes internacionais. Tem realmente algumas importantes diferenças ainda, mas para não perder tempo, agora algumas perguntas. Bem, tenho dificuldades de fazer perguntas, agora nós estamos aqui nos próximos slides. O que é exatamente crime organizado? Então, no contexto do tráfico humano, mas também do narcotráfico, também contrabando de migrantes, e muito comum que os políticos, sobretudo, falam do crime organizado, né, que está orquestrando, que está lucrando com isso. É um termo, de fato, de combate político. Né? Muitos usam simplesmente esse crime que causa um certo medo nas pessoas, né? Para estigmatizar certos grupos, inclusive, né, para aumentar a possibilidade de poder aprovar uma nova lei. Então, é problemático trabalhar academicamente com o conceito de crime organizado. Já porque, podemos dizer também, isso tem uma certa origem racista, ou pelo menos xenofóbica. Se fala, pela primeira vez, nos Estados Unidos, nos anos 50, sobre organized crime, crime organizado, e na época, o Congresso Nacional estava propagando a teoria da conspiração alienígena, Alien Conspiracy Thesis. Estavam dizendo, né, que o submundo seria dominado por grupos de criminosos estrangeiros, sobretudo italianos. Né? Na verdade, não eram italianos, eram filhos de imigrantes italianos, como na época o Al Capone, etc., né? Que estavam, sim, se intrometendo em negócios bem ilícitos. Né? O Estado faz a sua contribuição por proibir certas coisas. Né? Se o Estado vai dizer, vamos proibir o consumo de cerveja, de todas as bebidas alcoólicas, né? Que foi já o caso nos Estados Unidos nos anos 20. Então, onde tem uma demanda, vai ter empresários que vão ignorar essa proibição, porque eles querem lucrar com isso. Você pode proibir qualquer coisa, drogas, jogo de bicho, prostituição, mas sempre haverá uma demanda e alguém que vão tentar satisfazer essa demanda e alguns que vão falando agora do tráfico humano, né, que vão nesse sentido representar a oferta, pessoas, né, que serão, enfim, traficadas. Quando nos Estados Unidos essa tese foi disseminada pelo Congresso Nacional, os criminólogos norte-americanos começaram a pesquisar um pouco mais e descobriram muitas coisas, sobretudo de que essa ideia de uma grande conspiração alienígena não seria possível comprovar, mas começaram a pensar o que exatamente crime organizado, se existe lá uma possibilidade de uma utilidade acadêmica. E tenho até hoje muitos colegas que vão dizer, não, a gente não vai usar esse termo porque e sobretudo um termo que é politicamente abusado. Mas se vocês vão estudar os livros didáticos que tratam sobre crime organizado, vocês vão encontrar 3 tipos de abordagens que são relevantes para nós nesse momento. A primeira opção é pensar
realmente nessas condutas criminosas, na criminalidade organizada. Então, aqui temos um problema, né? Quais são crimes que são organizados ou quais são crimes que não são organizados? Na verdade, qualquer crime pode ser mais ou menos organizado. Eu posso botar um carro, faço isso individualmente, mas pode existir uma organização atrás disso, né, que vai furtar muitos carros de uma forma bem organizada para depois tocar as placas e fazer tudo, né, para a venda para o exterior com transportadores. Então, pode ser muito organizado o furto de carro. Nem precisa ser uma mercadoria ilícita. Cigarros não são mercadorias que são ilegais. Todo mundo adulto não pode comprar um cigarro. Mas eu posso por exemplo, traficar cigarros, né, para oferecer esses no mercado ilegal para um preço mais baixo. Então, eu posso isso fazer individualmente, eu indo de Paraguai para o Brasil com, quem sabe, uma mochila, mas eu posso isso fazer com caminhões, né, com as chamadas formigas. Então, na verdade, quase tudo pode ser, todo crime pode ser cometido de uma forma organizada ou simplesmente mais individual, menos coletiva. Segunda opção é pensar bem crime organizado como organizações criminosas. Bem, inclusive essas duas possibilidades, criminalidade organizada e organizações, não são possibilidades necessariamente exclusivas, porque pensando a partir da perspectiva dos mercados, né? Bem, se existe uma demanda para, sim, prostituição, e existe uma demanda para um certo perfil de vítima, vamos dizer, do exterior, então vai ter empresários nesse sentido ilegais, muitas das vezes, isso depende um pouco também da legislação de cada país, que vão agilizar a chegada de profissionais do sexo. Eu digo isso com certa cautela, né, porque o tráfico internacional, mas também interno, acompanha fluxos de migração, que a princípio nada é ilegal. E assim existe também uma migração para o exterior para se prostituir, que não é crime. E ajudar uma pessoa a se prostituir no exterior também hoje em dia não é crime. O que crime é fazer promessas, inclusive criar uma situação em que a pessoa é endividada e depois, com esse endividamento, explorar essa pessoa. Né? Mas esses esquemas existem dentro desses fluxos migratórios. Existe um terceiro tipo de crime organizado, conceito que é cada vez mais popular, que a gente chama illegal governance. Não sei se alguém levantou aqui uma mão. Podem falar à vontade comigo aqui, não tem problema nenhum. Ou seja, muitas vezes nós temos a ideia, né, de que o Estado tem um monopólio de violência já é uma ficção. Em alguns estados mais, em alguns estados menos. No estado como o Brasil, nós temos muitos territórios que são efetivamente controlados por outras organizações do que o Estado. É um polígono de violência. E onde nós temos esse tipo de governança paralela, que na verdade não é tão paralela não, porque existem esses contatos, né, com os políticos, pela corrupção, com outros atores policiais, etc. Então, essas estruturas de governança ilegal, bem, eles existem por conta
exatamente essa infiltração do próprio Estado. E lá, isso tem uma vantagem, né? Onde existe essa governança, é mais fácil cometer crimes à luz do dia, né? Por conta da dificuldade das polícias, de outros órgãos a chegarem. O próximo, por favor. Rapidamente. Agora, como os estados tentaram criminalizar o que eles chamam crime organizado transnacional? A gente já viu, né, que nós temos protocolos que criminalizam certas criminalidades que muitas vezes são organizadas. O tráfico humano, tráfico armas de fogo, no tráfico de armas de fogo, contrabando. E agora, essa convenção vai oferecer até um conceito de grupo criminoso organizado. Aqui me interessam, sobretudo, duas coisas. Essas são diretrizes para os legisladores nacionais para, assim, adotar leis que mais ou menos vão transportar esses conceitos básicos. Estão dizendo aqui, bem, uma organização, um grupo criminoso organizado é composto por 3 ou mais pessoas que existem há algum tempo, atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente convenção, que fala também da corrupção, lavagem de dinheiro, com a intenção de obter direta ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material. A gente pode ver aqui, tem que ser no mínimo 3 pessoas, tem que ter uma certa durabilidade, uma certa estrutura mínima, que é explicada aqui em outra definição ainda, mas, bem, a gente fala de criminalidade séria, de infrações graves. Muitos colegas falam menos do organized crime, falam em inglês, serious crime, que eles acham melhor usar esse termo, mas a finalidade é lucrar, em geral. O benefício econômico, eles colocaram outro benefício material, muitas vezes pensando naqueles redes que eles chamam pedófilos, né? Em que você compartilhar material, pornografia, né? Que mostra estupros de crianças ou adolescentes sem algum tipo de benefício econômico. É importante também saber que a gente muitas vezes pensa o crime organizado como se fosse uma verdadeira corporação com chefe, depois subchefe, de uma forma bem hierárquica. Vejam aqui essa definição aqui. Grupo estruturado, grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada. Na verdade, a tentativa aqui é criminalizar também redes que não têm hierarquias estritamente faladas, né? O chamado disorganized crime, né? Que não é tão organizado, na verdade. Porque muitas das vezes, a gente vai ver isso, né, são grupos que interagem com outros grupos, com, quem sabe, às vezes 5, 6, 10 pessoas, mas sem ter esse formato de ser uma verdadeira máfia, como se conhece muitas vezes da Itália, que é um caso específico, né, de organização criminosa. Vamos ao próximo? E agora, outra vez, o legislador brasileiro não implementou bem, por enquanto, esses conceitos. No Código Penal atual, temos aqui no artigo 288, o crime de formação de associação criminosa, que são 3 ou mais pessoas para fins de cometer qualquer crime. Nós temos um número menor para a associação para o narcotráfico, essa lei antidrogas,
caso específico, mas nós temos desde 2013, não coloquei aqui, desde 2013 aqui, uma definição formal da organização criminosa. Vejam aqui, organização criminosa, a ação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada. Então, já é uma a mais do que na própria Convenção da ONU, que tem uma certa desvantagem, porque eles colocaram 3, inclusive, e não 4. Muitas das vezes, a ideia é assim chegar aos chefes, que não sujam suas mãos, que é um grande problema. Aquele que vai dar informalmente, e sem você ter realmente maiores provas, mandar matar o outro, ou você que organiza todo o processo do tráfico, mas ele não é aquele que faz o recrutamento, ele não é aquele que compra as passagens, que, enfim, é o grande organizador e, em certo momento, vai receber a maior quantia do lucro. Então, muitas vezes não existem essas provas e somente a coisa vai dizer, olha, existem esses contatos com esses outros 3 sujeitos, enfim, isso é uma organização criminosa. Assim, é mais fácil, faz mais sentido, poder também condenar a cabeça, o organizador desses grupos criminosos. Então, com 4 já fica um pouco mais difícil. E ordenada e caracterizada da divisão de tarefas, ainda que informalmente, redes informais também, com o objetivo de obter diretamente ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante de prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, o que sejam de caráter transnacional. Bem, qualquer natureza, seja, pode ser até de natureza política, então está incluindo até algo que a gente chama terrorismo, mas eu não vou abordar isso agora. Vou passar rapidamente para vocês algumas informações, porque eu sei que meu tempo já está acabando. Vamos lá no próximo. Próximo. E no próximo também. Se a gente vai agora, o anterior. Pensado a partir da vítima, a gente vai pensar bem, não todas as vítimas são necessariamente vítimas do crime organizado, de organizações ou associações criminosas, mas tentativas de quantificar isso são extremamente difíceis, se não impossíveis. A gente tem muito menos números ou dados exatos quanto ao tráfico de pessoas do que em comparação com o trabalho escravo. Se a gente vai pegar uma estimativa que existem 40 milhões de pessoas em situação de escravidão moderna hoje em dia, a gente pode dizer, bem, a grande maioria são vítimas também do tráfico humano. Aqui vocês podem ver nessas estimativas, aqui, bem, que são, dos 40 milhões, mais ou menos 5 milhões, se encontram em situação de prostituição forçada, mais 20 milhões de trabalho forçado, 15 milhões aqui, são casamentos forçados. Mas o que a gente tem na mão, em termos de dados, é muita pouca coisa, na verdade. E se vocês querem consultar uma pesquisa que se embasa em dados que foram gerados a partir de vítimas que foram, de fato, detectadas pelo Estado, bem, podem pegar esse último relatório, Global Report on Human Trafficking, GLOTIP. Aqui já tem um problema. A última edição é de 2022. Processando os anos 2020 e 2021 da pandemia. Ou seja, já tinha vários problemas e eu estou curiosamente esperando aqui ao novo relatório. Os Estados Unidos produzem seus próprios dados. Parece que
no ano passado, tínhamos um novo recorde mundial, agora próximo slide, por favor, que foram detectadas pela primeira vez na história mais que 100.000 vítimas do tráfico de pessoas em um ano só. Acho que são 115.000 vítimas anualmente. Mas isso é nada em comparação com as estimativas. E podemos realmente ver aqui, isso também é interessante, se vocês vão pensar um pouco sobre isso. Bem, onde foram as pessoas encontradas? Aqui aparecem os Estados Unidos, né? E também Índia, sobretudo. Aqui temos também o Reino Unido. E a gente pode já pensar, tudo bem. Nos Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes, né? E como já falei, onde tem muitos imigrantes, fluxos migratórios, em geral, ocorre também o tráfico humano. E por conta disso, os Estados Unidos investiram também mais no combate, né? Porque eles estão vendo que isso produz problemas, porque, ou seja, bem, atrás disso se encontram facções, organizações criminosas que não somente vão contrabandear migrantes, não vão somente traficar pessoas, eles vão também traficar drogas e muitas outras mercadorias ilícitas. Então, quando o Estado mais investe, na verdade, nisso, mais provável que vai encontrar também as vítimas, né? Ainda a situação é completamente diferente, né? Porque também lá o perfil da vítima costuma ser diferente, né? Muito trabalho infantil, por exemplo. Os Estados, o Reino Unido também, investiu fortemente. Mas o Brasil investiria muito mais, nas ações, aumentaria, dobraria, enfim, o número de auditores fiscais. Os números vão chegar também a outros patamares, com certeza. Agora são anualmente 3, 4 mil pessoas, seriam logo 8, 10 mil pessoas, e assim seriam encontradas também mais vítimas de tráfico humano. Próximo, por favor. Antigamente, quando a gente pensava em tráfico internacional de pessoas, por conta dessa ideia, né, que seria para fins de exploração sexual, exclusivamente, a ideia foi, as mulheres são as principais vítimas do tráfico internacional. Por isso, o protocolo se chama, né, em especial, tráfico de mulheres e crianças. Agora, muda, na verdade, o perfil também das vítimas. Nós temos, hoje em dia, também são cada vez mais homens, que trabalham, que são forçados para aplicar golpes digitais na Camboja, em outros países na Ásia. E assim, houve uma queda, procentualmente, no sentido de que não são mais tantas mulheres, ainda é o principal grupo, mas cada vez mais homens são encontrados como vítimas de tráfico humano. Também mudou com isso, que antigamente era principalmente para fins de exploração sexual, agora, e sim, de trabalho forçado. Mais no próximo slide, por favor. Você está... Não? Agora, aqui eu queria chegar. Nós podemos ver aqui, com base, acho que nesse relatório, eles conseguiram processar informações de quase 150 estados, mais que 50 mil, mais ou menos 50 mil vítimas mundialmente vão ser identificadas. E eles conseguiram, eu não sei como exatamente, criar um perfil dos grupos criminosos envolvidos. E, em geral, aqui o resultado não surpreende. O título aí, quanto mais organizado os grupos, quanto mais vítimas traficadas e quanto mais violência, inclusive, essas pessoas sofrem, inclusive por um tempo maior. Quando nós temos realmente grupos que funcionam como verdadeiras empresas, como verdadeiras organizações, pensando em lucrar por muito tempo, então, é claro que eles não vão simplesmente pensar em 1, 2, 3, 4, 5 vítimas. Eles pensam de uma forma bem mais
extensa, assim, o resultado é que nós temos uma atuação maior daquelas verdadeiras organizações criminosas. Claro que é muito difícil para uma organização criar um tipo de governança ilegal, mas onde isso ocorre, na verdade, o Estado não tem mais a condição de realmente controlar com facilidade esses territórios. Em geral, eles vitimizam mais pessoas por conta da tranquilidade que eles têm por conta desse regime. E temos também, claro, aqui dados sobre associações oportunistas e traficantes individuais. Bem, individualmente isso existe, né? A gente pensou já aqui no tráfico para fim de escravidão, ou seja, do trabalho escravo doméstico, né? Então, são tipicamente casos, né, que não envolvem, pelo menos, associações ou organizações criminosas, talvez 2, 3 pessoas, ou seja, muitas vezes da mesma família, mas não são casos que se qualificam como crime organizado. Vai para a próxima slide, por favor. E aqui, bem, nós temos outra vez esses dados. Como o tempo já está avançando, vamos para a próxima slide. E já serve quase para fechar. A situação no Brasil. Nós temos uma peculiaridade interessante naquele novo tipo penal. Muitos não têm conhecimento aqui desse parágrafo 2º, que fala o seguinte: a pena é reduzida, é obrigatória a redução, é reduzida. De 1 a 2 terços, se o agente for primário, não cometeu ainda outro, ou seja, crime, não foi condenado ainda, né? E não entregar organização criminosa. É a única vez que aparece no Código Penal brasileiro o termo organização criminosa definida em outra lei. Agora, a colega falou, bem, que é verdade, né? A princípio, a pena mínima para tráfico de pessoas são 4 anos ou mais, 4 a 8 anos, salvo engano. Só que, agora, quando não é possível identificar uma organização criminosa, ou seja, mínimo 4 pessoas, né, que tem uma certa durabilidade em cometer esse crime, outros crimes graves, etc. Então, é obrigatório reduzir essa pena por 1 terço, cai por 16 meses, ou seja, na maioria dos casos que eu conheço, a pena mínima é, na verdade, 2 anos e 8 meses. Essa é a regra, na verdade. Porque não existe, infelizmente, uma pesquisa maior. Não. Eu fiz uma pesquisa para a revista do CNJ, que foi publicada no ano passado, com uns 7 ou 8 casos. Vocês vão ver, né, que não temos pesquisas maiores sobre a atuação, o envolvimento dessas organizações criminosas no tráfico. Em geral, a polícia tem dificuldades em realmente montar as diversas peças que são necessárias, são acusadas 2 ou 3 pessoas, e assim se torna obrigatória já reduzir essa pena. Eu não sou contra essa pena mínima de 2 anos a 8 meses, porque, em geral, quando ocorre depois a exploração, nós temos ainda o crime, né, de redução análoga a de escravo, que são mais 2 anos no mínimo. Mas é uma contradição, né? O legislador está partindo da hipótese que você sempre cometido o crime por uma organização criminosa. Por isso, coloca no caso os 4 anos. Mas quando isso exatamente não é o caso, é obrigatório reduzir a pena. A verdade é que a regra é que os juízes, os magistrados, têm que reduzir a pena por conta das dificuldades de identificar essa organização criminosa.
eu não encontrei naquele relatório que a colega mencionou nenhuma informação maior também sobre envolvimento de associações, organizações criminosas. A gente, eu só conheço exemplos aqui da Paraíba, podemos fazer estudos de casos, mas as informações que a gente temos são pecados. A gente tem uma ideia, né, de que possivelmente aqui no Nordeste nós temos fortes indícios, né, para a chegada de representantes das máfias italianas. Aqui da Paraíba eu tenho um caso que envolve 40, 50 travestis que foram para a Itália e que depois voltaram com seus namorados italianos, mas na verdade atrás tudo isso foi um esquema que tem sim qualidade de tráfico de pessoas. Houve, inclusive, sentenças nesse sentido aqui na Paraíba. Mas só dava para imaginar que atrás de tudo isso se escondem organizações muito maiores e muito mais poderosas. E quando nós temos esses grupos atrás, é claro que as vítimas têm medo, muito mais medo, como também aqueles que vão, enfim, tentar apurar os crimes. O AT, os juízes e juízas que, enfim, vão julgar os crimes. Vocês sabem que muitos juízes, né, que enfrentam no Brasil o PCC, Comando Vermelho, eles vivem em prisões por conta da sua própria segurança. Então, às vezes, é uma boa ideia para os agentes de segurança pública fechar os olhos, né, para não chegar perto dessas estruturas que, em certo momento, podem se mexer e podem começar a ameaçar não simplesmente as próprias vítimas e as testemunhas, mas os próprios funcionários públicos. Então, essa é a situação, gente. A gente precisa realmente começar a pensar muito mais, né, sobre o envolvimento dessas organizações criminosas. Atualmente, é difícil falar com certa autoridade sobre esse tema aqui no Brasil, porque não temos nas nossas mãos dados suficientemente maduros. Nós temos algumas sentenças, mas a maioria passa sob segredo de justiça, ou seja, é muito difícil realizar sem autorização especial, uma pesquisa maior sobre essa temática. Bem, 9 horas agora, peço desculpas, mas foi a tentativa de introduzir um pouco a uma matéria bastante complexa e sensibilizar um pouco vocês para as dificuldades de aplicar certos conceitos acadêmicos, grupo de pesquisa, né, e, enfim, processar dados, né, que, enfim, devem fundamentar as nossas pesquisas. Talvez ainda é importante mencionar, muitas informações a gente tira da mídia, e, de fato, nós temos muitos jornalistas que têm as suas fontes, e eles produzem informações de extrema relevância também para as nossas pesquisas. Mas são também sempre informações, bem, em primeiro momento, delicadas, né, porque não foram processados pela justiça, né? Assim como o número de denúncias, né? Bem, eu li agora esses dias, né? Todo dia tem uma denúncia no Brasil de tráfico de pessoas. Mas se essa denúncia, de fato, é possível verificar como estão pessoas, é outra pergunta. Então, trabalhar com dados suficientemente seguros, de fato, é um problema quanto ao tráfico de pessoas, e ainda mais, né, quando o tráfico de pessoas envolve o que a gente chama crime organizado. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela apresentação de hoje, Marina e Sven. Galera, eu sei que a gente já ultrapassou o tempo de hoje, né? O grupo já era para ter terminado, já são mais que 9 horas, mas ainda assim eu vou abrir o espaço para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e a gente segue a ordem, mas se não houver perguntas, eu também entendo, porque o horário já ficou tarde, né? Mas é isso, se tiver alguma pergunta, vocês podem levantar a mãozinha.
É porque o nosso chat não está funcionando, então se alguém quiser falar alguma coisa, ou fala no grupo, ou fala por aqui. Muita gente já saiu, né? Normalmente a gente. Pedro, pode parar a gravação, inclusive. Normalmente a gente Olha, convida um palestrante só, mas dessa vez a gente quis convidar mais pessoas do que tínhamos de encontro, aí em alguns a gente